você me perguntasse agora quais são os filmes mais importantes ou os que mais conversaram comigo ao longo da minha vida, dá pra listar vários, mas um dos mais conhecidos, por exemplo, sendo então Homem-Aranha 2, Clique, do Adam Sandler, e agora Tic Tic Boom. E relembrando, eu gosto sim de vários outros filmes, porém sempre tem aquele ou outro que vai te fazer se ver em determinadas situações da vida. Provavelmente para quem tem mais de 20 anos, tudo isso vai fazer bastante sentido. O meu nome é Nicolas e seja muito bem-vindo. Então, volta e meia, quando a gente se reúne com os amigos, sempre acaba surgindo aquele momento da conversa que a gente fala: cara, nessa idade, os meus pais já tinham tal e tal coisa. Cara, nessa idade, o cara que tá fazendo o mesmo serviço que eu já tem tal e tal coisa e eu ainda nem cheguei perto. Aquela comparação, autocobrança, que no fundo a gente tenta não pensar, mas nem sempre dá para controlar. E se a gente não cuidar dessa autocobrança e muitas vezes nosso cérebro nos sabotando com algumas coisas, tudo isso gradativamente vai aumentando, vai te dominando, ou mais precisamente, vai te deixando cego para qualquer coisa do teu entorno, da tua vida, qualquer acontecimento. Por exemplo, convites de amigo para ir ali no bar conversar e comer umas batatas fritas ali na lancheria da esquina, sabe? Essas pequenas coisas que a vida vai te proporcionando, tu vai evitando, porque tu fica te comparando com um fulano de tal, com um artista tal, e que tu não alcançou, tem a mesma idade, ou às vezes mais idade do que o cara, e não alcançou muita coisa, ou às vezes nada. E daí acaba excluindo de vez qualquer tipo de interação fora o trabalho. Quando meus pais fizeram 30, eles já tinham 2 filhos, tinham carreiras com salários confiáveis, uma hipoteca. E o que foi exatamente que eu consegui realizar? Essa história apresenta a vida frenética do escritor de teatro musical John Learson. O filme se passa na cidade de Nova York, lá nos anos 90. E essa obra é sim uma adaptação de uma história real, uma parte da breve vida de Jonathan Larson. Mais precisamente, alguns dias antes dele completar 30 anos. Eu sou o John. Eu sou um escritor de musicais, um dos últimos da minha espécie. E seguinte, durante os últimos 8 anos, ele ficou trabalhando em um único projeto, do qual ele queria construir a coisa mais perfeita e incrível do mundo. E ele não conseguia bolar nada criativo, nada fluía para terminar, para encaixar essa história. E toda vez ele sentava lá, ficava pensando e não conseguia. Pensa, ele já tinha todo o musical pronto, estava tudo certo, só faltava isso. E durante 8 anos ele não conseguia finalizar essa história. O caso curioso é que em determinado momento a gente sabe que ele conseguia fazer música, fazer arte com qualquer coisa do dia a dia. Desde um simples pote ali, um reservatório de açúcar que tinha nas mesas lá da lanchonete onde ele trabalhava. Sobre açúcar? Sugar, she's refined, for a small price she blows my mind. E esse musical era conhecido como Superbia. E durante várias e várias vezes ao longo do filme é mostrado a bagunça ao redor do John nessa busca por alguma inspiração, encontrar a resposta para aquele diálogo que faltava e, paralelo a isso, o olhar distante dele, onde ele ficava parado, olhando para fora, olhando para aquela grande cidade e vendo mais um dia passando e nada daquele projeto ficar terminado. Consequentemente, ele estava mais perto dos 30 anos e mais frustrado por não ter conquistado nada grandioso até ali. E assim, vamos abrir um parênteses aqui, porque ao longo da história sendo contada, tem alguns intervalos que a gente vê o próprio Andrew Garfield, sim, o Andrew Garfield cantando. E a gente pensa, cara, o cara fez Homem-Aranha, fez outros papéis incríveis, mas será que ele seria um bom cantor? Será que ele se desenvolveu bem nesse papel? Então, já é o meu voto certo aí para melhor ator, né, cara? Porque ele se superou muito, sério, é incrível. Tem muita música aí que o Andrew Garfield cantou que vai pra playlist aí. Então, como eu falei pra vocês, toda essa história se passa lá nos anos 90 e esse Superbia que o Andrew Garfield, na verdade, o John Larson estava escrevendo, se tratava de uma crítica às pessoas, a um futuro muito breve na visão dele,
em que as pessoas estariam vendo nos seus displays eletrônicos as vidas das outras pessoas, né, invejando, pensando, nossa, não sei o quê, cuidando da vida dos outros e querendo se mostrar também para os outros. E onde será que a gente viu isso ou continua vendo? Pois é, o Instagram tá aí. E também tem outras redes sociais que fazem papel parecido. Só que pra época, os críticos, as pessoas, viam aquilo como: nossa, cara, mas você tá falando de tecnologia alienígena, de outros seres. Nossa, isso aí não vai acontecer, isso aí não pode ir pra Broadway. Isso é loucura. Então muitas vezes as pessoas ficavam confusas com essa história, pensando que toda essa história do musical se tratava sobre aliens. Mas assim, apesar desses perrengues todos, finalmente a gente vai se aproximando pro grande momento tão sonhado do John. Porque aquela mulher que tem os contatos da Broadway acaba ligando pra ele dizendo o seguinte: John, como é que tá as coisas do final de semana? Tá tudo certo? Vai rolar aquele teu workshop que você tanto falava? Porque eu vou atrás aí de uns contatos e acho que é a tua oportunidade. E ele fala que sim, tá tudo pronto, tá tudo certo. Tá show de bola. Mas na verdade ele não tinha terminado a fala daquela menina do musical. Só que tudo isso acaba ficando ainda pior porque ele atrasou as contas de luz e justamente naquele momento a energia é cortada. Agora, o que ele decide fazer depois de tudo isso? Então, ele vai nadar. E cara, aqui a gente tem uma sequência incrível. Sério, na primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo, cara, que coisa bonita. A direção de arte foi de um bom gosto e criatividade que eu não tenho palavras para descrever. Porque assim, quando ele para de nadar e ele se dirige àquela marcação de número 30 ao fundo da piscina, que, né, na visão dele representava a idade, o peso dos 30 anos que estava chegando, e ele passa a mão ali, aquele número ele se esfarela, né, ele vira poeira e se transforma em uma clave de sol. E de certa forma aquilo representa como se ele esquecesse brevemente que esse número importava, e instantaneamente as melodias, a letra, tudo começa a se formar na mente dele e ele consegue visualizar ao fundo daquela piscina. É quase como se, de certa forma, ele tivesse se reconectado com ele mesmo, com os pensamentos, com a criatividade tão incrível que ele sempre teve, mas ele estava tão pensativo com essa questão da idade que tudo isso ficou bloqueado. E agora, finalmente, o que ele tanto buscava, a conclusão daquela história, estava mais perto de acontecer do que nunca. Então, finalmente chega o grande dia do evento. O John quase que não se aguenta. Ele tem momentos que ele diz que ele nem queria respirar para manter as coisas no controle, fecha o olho e fica só torcendo para que tudo dê certo no final. Porque ali tá os pais dele, tá críticos, tá amigos, tá uma galera ali que eu não sei qual é o resto desse pessoal, mas teve alguns, um ou dois ali que eram os caras mais finos, né, mais filtrados, que era o pessoal da Broadway. Então assim, ó, o John tava estático, tava no cantinho dele só, olhando e torcendo pra dar certo, né? Vai funcionar. E depois de apenas uma horinha de apresentação, tudo aquilo se foi. E horas mais tarde, aquela grande agente da Broadway liga pro John e diz que foi tudo incrível, foi muito requintado, foi maravilhoso, mas infelizmente tudo aquilo não se encaixaria no padrão da Broadway. E ela apenas diz que ser escritor é isso mesmo, é continuar escrevendo, até que algo dê muito certo e chame a atenção de grandes críticos, grandes produtores, e daí, quem sabe, alcançaria um sucesso. E cara, depois de ouvir isso, ele fica super agitado, ele fica, não é possível que eu fiquei quase 10 anos cuidando cada detalhe para fazer a coisa mais incrível do mundo, bem feita, para atrair a atenção daquela galera, e eu não fui aprovado porque ficou bom demais, bom além dos padrões que aquele lugar recebia, né? Eu não posso fazer isso, não é pra mim essa vida, eu não posso ficar dependendo da sorte, eu preciso de dinheiro, preciso conquistar alguma coisa, sei lá, um carro, um apartamento melhor, eu vou procurar outro emprego, E o que acontece? Cara, eu vou ficar tão louco quanto o John, né? Mas ele vai até aquele amigo dele, que é um publicitário que tá ganhando uma baita grana, tá morando num super apartamento, e o John chega lá e diz, cara, me desculpa por tudo que eu fiz, mas me dá um emprego aqui nessa agência de publicidade, porque eu não quero mais musical, eu não quero depender da sorte, eu quero conseguir as minhas coisas, sabe? Não quero ficar à deriva da vida.
E daí o amigo dele para e fala que o que ele escreveu, né, o que o John fez nessa última apresentação foi incrível e que ele não deve parar. Que publicitários tem aos montes, mas pessoas criativas como o John, só ele mesmo. E daí ele pega essa resposta do amigo dele e já diz que ele pira e não tem mais tempo e que logo vai fazer 30 anos e que o fulano lá com 25 já tinha mais sucesso que ele e que ele não pode perder mais tempo. E até xinga o amigo dele dizendo que ele não sabe, que não tem por que ele ficar insistindo nisso, que ele nem tem noção do que é o tempo, né, que ele tá perdendo. E daí, cara, o amigo dele diz que essa questão de não ter tempo para aproveitar as coisas, não conquistar as coisas e tudo mais, ele entende, porque ele havia dado positivo pro HIV. Então, para aquela época, lá nos anos 90, era um negócio que, tipo, ele até comenta que poderia durar talvez 1 ano, 2, por aí. E esse foi o choque suficiente pro John parar um pouquinho, pensar e, cara, tu tem tempo, calma, não precisa atropelar as coisas, talvez só não é agora o teu momento de dar certo nessa área, mas com certeza vai acontecer. E assim, horas mais tarde, na noite, né, na virada pro aniversário dele, chegava aos 30 anos, e o que ele faz? Ele literalmente organiza os pensamentos dele em vários bilhetinhos, né, os questionamentos, as afirmações, aquelas várias dúvidas sobre o futuro. Tudo tá ali, na frente dele para ele encarar. E assim, muitas vezes, para que a gente consiga ver o que está na nossa frente, para que a criatividade flua livremente, é necessário estar com a consciência leve. Depois disso, o John recebe uma ligação. E a pessoa que estava do outro lado da linha era um dos caras mais importantes da Broadway, dizendo que gostou demais da última apresentação, que o John é incrível e que é preciso fazer alguns pequenos ajustes, mas que ele deve se orgulhar do que ele fez. E aí o sonho dele começa cada vez mais a se aproximar da realização. E horas mais tarde, mesmo separados, a ex-namorada dele, a Susan, vem e dá um presente. Algo que ele demonstrava desde o começo do filme querer comprar, mas ele não tinha dinheiro. E assim, mesmo que os dois não estivessem mais juntos, né, depois deles terem brigado, se separado, porque ela via que o John estava realmente entregando tudo dele por causa daquele projeto, não tinha nem mais tempo para ela, não ouvia, as coisas não funcionavam, sabe? Era melhor para os dois se separarem, ela tinha outros projetos que era mais distante daquele local ali da Broadway e tudo mais, e queria que o John fosse junto, e ele nem estava com cabeça para isso, tanto que ele nem cogita falar para ela ficar. Mas enfim, os dois terminam, mas enfim, aquele presente significou o voto de confiança dela. Adeus, Jonathan. E daí, pouco tempo depois, o próximo grande musical sucesso que o John escreveu foi Tic Tic Boom. E com a sequência de coisas dando certo, ele se sentiu pronto para concluir outro projeto que estava engavetado, chamado de Rent. E Rent ficou em cartaz na Broadway por 12 anos e foi capaz de quebrar todos os padrões de musicais que existiam na época. E foi um grande fator influenciador para a Broadway que a gente tem hoje, porque aqueles padrões antigos dificultavam muito o crescimento de vários escritores que tentavam algo diferente. Então, ele acabou sendo um grande herói. Um fato bem bacana é que Robin de Jesus, MJ Rodrigues e Vanessa Hudgens, no começo da sua carreira, já participaram do musical Rent. E assim, você deve estar pensando que tudo deu muito certo no final, o John venceu e... Cara, na verdade, ele venceu sim. Mas aconteceu uma coisa. Um dia antes da estreia na Broadway, Jonathan acabou morrendo de aneurisma de aorta. Ele tinha apenas 35 anos e não pôde ver o seu sonho realizado. Mas, como eu disse, ele venceu. Conquistou tantas coisas com isso que eu acredito que as pessoas que ele se inspirava, com certeza, viram e sentiram orgulho do que ele fez. E assim, pessoal, Tic Tic Boom, pra mim foi muito surpreendente. Eu não sou tão fã de musicais, mas com certeza se tornou um dos meus filmes favoritos. A questão da direção de arte, as músicas, tudo acaba ficando numa harmonia tão boa de assistir que com certeza eu vou assistir mais umas 2, 3, 4, 5 vezes. E lembrando que essa produção está concorrendo a 2 categorias no Oscar, sendo elas então melhor montagem
e melhor ator aí pro Andrew Garfield. Olha, e se dependesse de mim, o Andrew já tinha ganhado com antecedência. Então, a história em si, ela é triste e acaba sendo um caso de alguém que era apaixonado pelo seu trabalho, amava o que fazia, corria atrás do seu sonho, mesmo que tivesse levado anos e anos para chegar no ideal, para as coisas acontecerem, mas ele não conseguiu ver realizado. E o que a gente consegue tirar de lição no meio de tudo isso? Tipo, eu mesmo preciso ficar atento a esse aprendizado, que é o seguinte: quem me conhece sabe quantas vezes eu deixei de sair, curtir um pouco, só para ficar trabalhando, e às vezes eu nem conseguia ser tão produtivo, sabe? Eu ficava com a cara olhando pro PC, tentava escrever algo e nada saía. Sério, todos nós precisamos sair um pouco daquela zona de loucura do trabalho, espairecer um pouco, algumas vezes pelo menos. Até porque ninguém sabe o dia de amanhã, o mês ou o ano. E assim, será que você aí não está esquecendo de viver também? E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo, porque o YouTube ultimamente está valorizando muito quem está deixando o like. Sério, se você não der o like, provavelmente não vai receber o próximo vídeo, mesmo com notificações ativadas. Então é muito importante deixar o gostei, beleza? Lembrando que o canal possui um servidor totalmente gratuito no Discord, o link está aqui embaixo na descrição, junto com as minhas outras redes sociais, como o Twitter e o Instagram. Lá no Instagram eu posto várias montagens minhas aí, e eu acho que vocês vão gostar. A última foi até de Tic Tic Boom, e deu uma trabalheira, mas na boa. Eu acho que vocês vão gostar. E quando sair do vídeo, deixa um comentário lá, fechou? Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!